Olá, nesta videoaula no ano nós iremos estudar segmentos proporcionais. Mas antes de iniciarmos, peço que inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esta videoaula com seus colegas e amigos e ative as notificações. Então, vamos aos conteúdos. Primeiro é razão e proporção. O que é razão e o que é proporção? Razão. Dado dois números reais A e B, com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B ou razão de A para B. O coeficiente de A por B, ou seja, A dividido por B ou A sobre B. Então, toda divisão é uma fração. Por exemplo, determine a razão entre os números 14 e 20. Então, você vai pegar 14 sobre 20. Pronto, nós temos aqui a razão de 14 para 20. Nós vemos que 14 é um número par e 20 também é um número par. Como ambos são pares, então nós podemos dividir por 2. 14 por 2 é 7, dividido por 20 dividido por 2 é 10. Pronto, nós temos aqui 7 sobre 10, que é uma razão. Ou 0,7, porque se eu pegar 7 e dividir para 10, dá 0,7. Ou então aqui embaixo no denominador tem um zero. Então, quando aqui embaixo tiver um zero, nós deslocamos uma vírgula para a esquerda. Então, ó, fica bem aqui a vírgula. Então, dá 0,7. Outro exemplo. 35 e 50. Qual é essa razão? Você vai pegar 35 sobre 50. 35 e 50, eles têm um número comum que nós podemos dividir. Qual é? Por 5. Então, 35 dividido para 5 dá quanto? 7. 50 dividido para 5 dá 10. Pronto. Ou 0,7. Pronto. Então, esses dois exemplos são exemplos de razões. Agora nós iremos ver proporção. 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, quando eu pegar uma razão e igualar a outra razão, e se o resultado dessas razões forem iguais, nós temos aí uma proporção. Ou então, se nós multiplicarmos o meio pelos extremos e der uma igualdade. Então, nós temos aí o quê? Uma proporção. Por exemplo, os números 14 e 20, 35 e 50 é uma proporção? Essa é a pergunta. A razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? É uma proporção? Sim, é uma proporção. Por quê? Nós temos que 14 sobre 20 dá 0,7 e 35 sobre 50 dá 0,7. Ou então 7 sobre 10, 7 sobre 10. Então nós vemos aqui que são iguais. Então nós temos o que aí? Nós temos uma proporção. E é isso que define uma proporção. Razão entre segmentos proporcionais. Lembrando que nós vamos ver mais à frente proporção usando o teorema de Tales. Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Ou seja, para fazermos essa razão entre dois segmentos, nós temos que ter a mesma unidade de medidas. Ou seja, tem que ser centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro. Então, temos que ter a mesma unidade de medida. Então, tome cuidado em observar se está na mesma unidade de medida. Então, temos aqui, por exemplo, se os segmentos AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, vamos descobrir a razão entre eles. Então, você vai pegar o segmento AB, vai dividir por CD. Nós temos que AB é 6 dividido por CD. CD é quanto?
é 12. Então, nós temos aqui 6 por 12. Eu posso dividir 6 por 6 e 12 também eu posso dividir por 6. 6 dividido para 6 dá 1. E 12 dividido para 6 dá quanto? 2. 12 dividido para 6 dá quanto? 2. Pronto, ó, 1 sobre 2 é a razão entre eles. Outro exemplo aqui. Ou 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5, ou seja, meio, metade. Outro exemplo. Qual é a razão entre os segmentos AB e DE, com AB 60 centímetros e DE 2 metros? Então, observem aí que AB está em centímetro e DE está em metro. Como foi falado anteriormente, eles têm que ter a mesma unidade de medida. Ou seja, nós vamos pegar 2 metros e transformar em centímetro. 2 metros é quantos centímetros? Então, 1 metro é 100 centímetros, 2 metros é 200 centímetros. Nós vamos pegar AB, 60, AB, sobre DE. Nós temos que AB é 60, sobre DE é quanto? DE é 2 metros. Só que nós temos que transformar em centímetro. 2 metros é 200 centímetros. Nós podemos pegar o 60 e dividir por 20 e o 200 também dividir por 20. 60 dividido para 20 é 3. E 200 dividido para 20 é quanto? 10. Pronto, ó. 3 sobre 10 é a razão, ou 0,3, que é a mesma coisa. Então, nós temos aqui a razão desses segmentos aqui. Então, para ser uma razão, é isso. Você tem que procurar aí esse número que expressa a medida desse segmento, sempre tomando cuidado com a mesma unidade de medidas. Segmentos comensuráveis e segmentos incomensuráveis. O que é isso? É o resultado da razão. Lembrando sempre que, com relação aos segmentos, nós só temos valores positivos, porque não existe medida negativa. Então, tome cuidado. Quando você estiver fazendo cálculo, obrigatoriamente, a razão terá que ser positiva. Se for negativo, sua conta está errada. Por quê? Não existe, com relação a esse conteúdo, valores negativos. Então, nós temos os segmentos comensuráveis e os segmentos incomensuráveis. O que é um? O que é cada um deles? Nós iremos estudar agora. Segmentos são comensuráveis quando a razão é um número racional. Por exemplo, aqui, ó, AB sobre CD. AB é 1, CD é 2. A e B são segmentos comensuráveis. Por quê? 1 sobre 2 é um número racional. Lembrando que o número racional nós já estudamos em videoaulas anteriores. Próximo exemplo. AB sobre DE. AB mede 3 e DE mede 10. AB e DE são segmentos comensuráveis. Por quê? 3 sobre 10 é um número racional. Segmentos são incomensuráveis quando a razão é um número irracional. Por exemplo, aqui, ó, nós temos que MN sobre PQ, onde MN é raiz de 2 e PQ é 5. MN e PQ são segmentos incomensuráveis. Por quê? Porque raiz de 2 sobre 5 é um número irracional. Lembrando que nós já estudamos em videoaulas anteriores sobre o que é um número racional e o que é um número irracional. Então é importante que vocês relembrem e voltem a assistir essa videoaula, porque para vocês poderem saber quando é que é comensurável e incomensurável. Nós vamos ver agora um tópico importante, que é o tópico sobre escala, que é o comprimento no desenho sobre o comprimento real. É um assunto bastante estudado, que nós estudamos ano passado também, somente uma introdução. Nós temos aqui o comprimento no desenho, fica sempre no numerador, sobre o comprimento real, que está no denominador. Por exemplo, em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 km. Qual foi a escala usada nesse mapa?
A primeira coisa a fazermos aqui é transformar 57 km em centímetro. Então, quilômetro em centímetro, nós vamos acrescentar 5 zeros. Então, ó, 57 km é a mesma coisa de que 5.700.000 centímetro. Pronto. Depois disso, o que nós iremos fazer? Nós iremos colocar na escala aqui, ó. Então, 0,6 é o tamanho aqui do desenho, ó, sobre comprimento real. Então, nós pegamos 57 km e transformamos em centímetro. Eu pego esse valor aqui, ó, e coloco aqui no denominador. Para eliminarmos essa vírgula aqui, ó, vamos uma casa para frente. Então, eu tiro a vírgula e coloco um zero aqui embaixo, um zero a mais. Ficará assim, ó. Por que eu fiz isso? Porque foi multiplicado por 10. Então, ó, foi uma casa aqui, então eu coloquei um zero a mais aqui. Então, eu posso dividir o 6 por 6 e os 57 milhões por 6. Por quê? Os 57 milhões, ele é par e também é divisível por 3. Por que ele é divisível por 3? Se eu somar 5 mais 7, dá 12, que é divisível por 6, por 3. 5 mais 7 dá 12, que é divisível por 3. Então, eu posso dividir 6 por 6 e 57 milhões por 6, que dá quanto? Dá isso aqui, ó. 6 dividido para 6 dá 1. 57 milhões dividido para 6 dá 9 milhões e 500 mil. Pronto, ó. Isso aqui é a escala. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que 1 centímetro equivale a 95 quilômetros. Então, 1 centímetro no papel equivale a 95 quilômetros. Por quê? Aqui está em centímetro. Para eu transformar centímetro em quilômetro, eu tenho que voltar 5 casas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá 97 quilômetros. Então, 1 centímetro no papel equivale a 95 quilômetros em tamanho real. Segundo exemplo. A distância em linha reta entre Boa Vista e Brasília é de 5 centímetros em um mapa, com a escala de 1 para 50 milhões. Qual é a distância real em quilômetros em linha reta entre Brasília e Boa Vista? Nós vamos repetir aqui, ó, a escala, 1 por 50 milhões, que nós podemos fazer na forma de divisão. Ficará assim, 1 sobre 50 milhões. Aqui ele deu a escala, ó, que é de 5 centímetros. Vou repetir aqui embaixo. Então, nós colocamos aqui, ó, a escala real aqui, a escala, para o tamanho aqui no mapa. Então, ficou, ó, 1 centímetro da escala para 5 centímetros aqui no mapa. E ele quer descobrir quanto equivale x. Para descobrir os valores de x, nós temos que fazer o meio pelos extremos. Ou seja, 1 vezes x dá x. E 5 vezes 50 milhões. Então, ó, vai ser 1 vezes x, x. E 5 vezes 50 milhões, que dá quanto? Ó, eu multipliquei aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Aí depois eu fiz colocar o zero aqui na frente. Pronto, ó. Temos aqui, ó. Esse aqui é o resultado em centímetro. Para transformarmos em quilômetros, nós temos que voltar 5 casas. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A vírgula irá ficar aqui. Então dá quanto? 2.500 quilômetros. Logo, o valor de x aqui é 2.500 km. Então, a distância real aqui é 2.500 km. Segmentos proporcionais. Vamos lá. AB, CD, EF e GH são, nessa ordem, proporcionais quando nós temos aqui uma igualdade de razões. Então, nós temos aqui, ó, AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Então, nós temos aqui uma igualdade de razões. Toda vez que isso acontecer, nós temos o quê? Que são segmentos proporcionais. Ou seja, quando é segmento, nós estamos falando de quê? De medidas. Por exemplo, aqui, ó, os segmentos AB, 4 cm, CD, 6 cm, EF, 8 cm e GH, 12 cm, formam, nessa ordem, uma proporção. Nós vamos ver aqui. Aqui já diz que
A pergunta, forma uma proporção? Então, nós vamos ver. Vamos pegar AB, ó, pegamos AB sobre CD, ó, AB sobre CD, que é igual a AB é 4 e CD é 6. E nós temos aqui, ó, que EF é 8 e GH é 12. Então, nós vamos transformar esse daqui para ver se ele é igual a esse. Nós podemos dividir aqui por 2 e aqui também por 2. Ó, vamos dividir por 2 e aqui por 2. 8 dividido para 2 dá 4. E 12 por 2 dá 6. Ó, nós vemos que é igual. Estamos vendo aqui que é igual a 4 sobre 6 e 4 sobre 6. Nós temos aqui uma igualdade de razões. Quando isso acontece, nós temos que esses segmentos aqui são proporcionais. Logo, nós temos que AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Então, nós temos aqui uma igualdade de segmentos. Então, esses segmentos são proporcionais. Toda vez que as razões forem iguais, nós temos que esses segmentos são proporcionais. Lembrando que também nós podemos ver se são proporcionais ou não fazendo a multiplicação do meio pelos extremos. Que multiplicação é essa do meio pelos extremos? Você pegar e multiplicar. Você pega o valor de AB, que é 4, CD, que é 6. Você pega o valor de EF, que é 8, e GH, que é 12. Você vai multiplicar o meio pelos extremos. Você vai pegar o valor de AB, multiplicar pelo GH. Você vai pegar o valor de CD e multiplicar pelo valor de EF. Se você fizer essa multiplicação e for igual o resultado, tanto de um membro como do outro, então os segmentos são proporcionais. Então era isso. Obrigado e até a nossa próxima aula.